Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos considerando o estudo da Sentinela, estudo 42, que tem o tema Felizes são os íntegros a Jeová, da semana 12 a 18 de dezembro. Iremos fazer com leitura, perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal mais uma vez. É um prazer ter vocês aqui para juntos considerarmos assuntos com certeza fortalece a nossa fé e nos prepara melhor para a nossa reunião. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sino, para que assim você possa estar recebendo novos vídeos. E se você já é antigo, meu muito obrigado pelo seu interesse de estar aqui no canal, preparar melhor a sua reunião, pelos seus comentários de incentivo, elogio, isso com certeza é gratificante. Então vamos juntos agora considerar esse estudo com o tema Felizes são os íntegros a Jeová. O texto temático é o livro do Salmo 119, 1, que diz: Felizes são os íntegros, os que andam na lei de Jeová. O que nós veremos nesse estudo? A Bíblia diz que os cristãos devem obedecer às autoridades superiores, ou seja, os governos deste mundo. Mas alguns governos se opõem de forma direta a Jeová e aos seus servos. Como nós podemos obedecer aos governantes humanos e ainda assim manter nossa integridade a Jeová? Então é o que nós veremos nesse estudo. Então vamos iniciar fazendo a leitura do 1 e do 2. Neste momento, nossa obra está proibida ou restrita em mais de 30 países no mundo todo. Em alguns desses países, as autoridades estão prendendo nossos irmãos e irmãs. O que eles fizeram de errado? Aos olhos de Jeová, eles não fizeram nada de errado. Tudo o que eles fizeram foi ler e estudar a Bíblia, pregar a outros e ir às reuniões. Eles também se recusaram a se envolver em assuntos políticos. Mesmo com toda essa oposição, esses servos fiéis continuam íntegros, mostrando que, não importa o que aconteça, eles sempre serão leais a Jeová. E por fazerem isso, eles sentem muita alegria. Provavelmente você já viu foto de irmãos corajosos como esses e reparou que estão sorrindo. Eles são felizes porque sabem que a integridade deles agrada a Jeová. Jesus disse: Felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Alegrem-se e fiquem cheios de alegria, porque a sua recompensa é grande. Então a pergunta parte A do 1 e do 2. O que alguns governos fazem contra os servos de Jeová e como os irmãos têm reagido? Então a resposta: muitos governos têm proibido a obra de pregação, têm restringido em muitos países. Outros estão prendendo nossos irmãos, nossas irmãs, simplesmente pelo fato deles lerem, pregarem a outros e ir às reuniões. Mas os irmãos têm reagido muito bem. Eles continuam mostrando lealdade e alegria pelo fato de estarem sendo perseguidos. Parte B. Como é possível sermos felizes apesar de perseguição? Então a resposta é porque eles sabem que estão agradando a Jeová, demonstrando essa integridade. E na gravura a gente percebe exatamente isso. Alguns irmãos que ainda estão presos, outros que já foram libertos, demonstrando uma alegria, um contentamento de espírito. Isso pelo fato deles saberem que a sua integridade louva a Jeová. Vamos dar prosseguimento à nossa leitura, fazendo agora a leitura do 3, embaixo do subtítulo, um exemplo para nós. Então a leitura. Nossos irmãos estão passando o mesmo que os apóstolos tiveram que enfrentar quando foram perseguidos por pregar sobre Jesus.
Várias vezes, os juízes da Suprema Corte Judaica lhe ordenaram que não falassem nada nem ensinassem em nome de Jesus. Como os apóstolos reagiram? Falando em nome de todos os apóstolos, Pedro e João corajosamente disseram que eles iriam obedecer a Deus em vez daqueles juízes, deixando claro que não iriam parar de falar sobre Jesus. Foi como se eles tivessem dito para aqueles juízes: vocês acham que tem mais autoridade do que Deus? Os apóstolos sabiam que uma autoridade muito mais poderosa tinha ordenado que eles pregassem ao povo e dessem um testemunho cabal sobre o Cristo. Então vamos fazer a leitura de Atos, capítulo 4, versículo 19 e o 20, que diz assim: Mas Pedro e João lhes responderam: Julguem os senhores mesmo se é certo. À vista de Deus, obedecer aos senhores em vez de a Deus. Quanto a nós, não podemos parar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então a pergunta, de acordo com Atos 4, 19 e 20, como os apóstolos reagiram à perseguição e por que fizeram isso? Então a resposta, eles agiram corajosamente. Eles disseram que iriam obedecer a Deus em vez de aqueles juízes, deixando claro que não iriam parar de falar sobre Jesus. E eles fizeram isso porque eles tinham sido ordenados que pregassem a todo o povo e dessem testemunho cabal sobre Cristo. Vamos fazer a leitura do parágrafo número 4. Os apóstolos deixaram um excelente exemplo que todos os cristãos verdadeiros têm imitado desde aquela época. Eles estavam decididos a obedecer a Deus como governante em vez de a homens. É verdade que os apóstolos foram espancados por causa de sua integridade. Mas quando saíram da Suprema Corte Judaica, eles estavam alegres porque tinham sido considerados dignos de ser desonrados por causa do nome de Jesus. Depois disso, eles continuaram pregando. Antes da pergunta, vamos fazer a leitura do livro de Atos 5, 27 ao 29, que diz assim: Assim, eles os trouxeram e os puseram diante do sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou e disse: Nós lhe demos ordens expressas para que não ensinassem nesse nome. Mas vejam só, vocês encheram Jerusalém com os seus ensinamentos e estão decididos a trazer o sangue desse homem sobre nós. Pedro e os outros apóstolos responderam: Temos de obedecer a Deus como governante em vez de a homens. Então a pergunta, de acordo com Atos 5, 27 ao 29, que exemplo os apóstolos deixaram para os cristãos verdadeiros? Então a resposta, por eles estar decididos a obedecer a Deus como governante antes de a homens, eles deixaram um exemplo maravilhoso para nós. Então, mesmo eles ter sofrido desonra por causa do nome de Jesus, eles continuaram pregando, porque esse foi o mandamento dado por Cristo. Dando continuidade, vamos fazer a leitura do 5. O exemplo dos apóstolos levanta algumas dúvidas. Por exemplo, como os apóstolos podiam obedecer a Deus em vez de a homens e ao mesmo tempo estarem sujeitos às autoridades superiores? Como podemos ser obedientes a governos e autoridades, como o apóstolo Paulo falou, e ainda assim sermos íntegros ao nosso governante supremo, Jeová? Então, que pergunta vamos responder? Então, a primeira, como os apóstolos podiam obedecer a Deus em vez de a homens e ao mesmo tempo estarem sujeitos às autoridades superiores? E a segunda, como podemos ser obedientes a governos e autoridades, como o apóstolo Paulo falou, e ainda assim sermos íntegros ao nosso governante supremo, Jeová? Então essas perguntas irão ser respondidas. Subtítulo: As autoridades superiores. Antes da leitura, vamos ler Romanos 13, versículo 1, que diz assim: Todos estejam sujeitos às autoridades superiores, pois não há autoridade sem a permissão de Deus.
As autoridades existentes foram colocadas por Deus em suas posições relativas. Nesse versículo, o termo autoridades superiores se refere a governantes humanos que têm poder sobre outras pessoas. Os cristãos devem obedecer a essas autoridades. Afinal, elas mantêm a lei e a ordem no país e às vezes até defendem o povo de Jeová. Por isso, a Bíblia diz que devemos pagar impostos e mostrar respeito e honra que essas autoridades exigem. Mas os governos do mundo só têm autoridade porque Jeová permite. Jesus deixou isso muito claro quando foi interrogado pelo governador romano Pôncio Pilatos. Quando Pilatos disse que tinha autoridade para inocentar Jesus ou mandar executá-lo, Jesus disse: "O Senhor não teria absolutamente nenhuma autoridade sobre mim, se não lhe tivesse sido concedida de cima." Assim como Pilatos, a autoridade que os governantes e os políticos humanos têm é limitada. Então a pergunta parte A: quem são as autoridades superiores mencionadas em Romanos 13:1? Então a resposta se refere a governantes humanos que têm poder sobre outras pessoas. Então a pergunta parte B: até que ponto vai a autoridade dos governantes humanos? Então a resposta vai até o momento que Jeová decida que é aceitável para isso. Pois assim como Jesus disse a Pilatos, a autoridade que ele tinha era concedida porque vinha de cima, pois se não fosse isso ele não tinha autoridade alguma. Então a autoridade é permitida por Deus e tirada por Deus. Leitura do 7. Os cristãos obedecem às leis dos governos humanos, desde que não entrem em conflito com as leis de Deus. Não podemos obedecer aos homens quando exigem algo que Deus proíbe ou quando proíbem algo que Deus exige. Por exemplo, eles talvez exijam que os homens lutem no exército do país, ou talvez eles proíbam a nossa tradução da Bíblia, nossas publicações, nossa pregação e até as reuniões. Quando governantes abusam de sua autoridade, por exemplo, perseguindo os cristãos, eles têm que prestar contas a Deus. Jeová está vendo tudo. Então a pergunta do 7: em que situações não devemos obedecer aos governantes humanos e do que os governantes humanos devem se lembrar? Então a resposta: não devemos obedecer quando há necessidade de lutar numa guerra, quando proíbem publicações, reuniões, a pregação. Então, quando eles abusam de sua autoridade, eles devem se lembrar que Jeová está vendo tudo. Leitura do 8. A palavra superior significa melhor, maior, com mais autoridade. Mas ela não significa o melhor, o maior, com toda a autoridade. Na verdade, esse é o significado de outra palavra, supremo. Apesar de os governantes humanos serem chamados de autoridades superiores, existe alguém que tem autoridade, que tem toda a autoridade, que é supremo. Na Bíblia, Jeová é chamado 4 vezes de o Supremo. Então a pergunta do 8: qual é a diferença entre as palavras superior e supremo? E por que saber disso é importante? Então a resposta: então a palavra superior significa melhor, maior, com mais autoridade. E a palavra supremo significa o melhor, o maior, com toda a autoridade. E a importância de saber disso é que somente Jeová é chamado de Supremo. Leitura do 9, subtítulo: O Supremo. O profeta Daniel teve visões que deixaram claro que a autoridade de Jeová é muito superior à de qualquer outra pessoa. Primeiro, Daniel viu 4 animais enormes que representavam potências mundiais do passado e do presente: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e a potência anglo-americana, que governa nos nossos dias.
Então Daniel viu Jeová sentado em um trono no tribunal no céu. O que aquele profeta viu a seguir é um aviso para os governantes de hoje. Pergunta do 9. Que visões o profeta Daniel teve? Então a resposta: Daniel ele viu 4 animais enormes que representavam potências mundiais do passado e do presente: Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e a potência anglo-americana que governa nos nossos dias. Leitura do 10. Então, inicialmente, vamos fazer a leitura de Daniel 7, 13, 14 e 27. Diz assim: Continuei olhando nas visões da noite e vi alguém parecido com um filho de homem, vir com as nuvens dos céus. Ele obteve acesso ao antigo de dias e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe dado domínio, honra e um reino, para que os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno que jamais terminará, e seu reino não será destruído. E o 27. E o reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todos os céus foram entregues ao povo que são os santos do Supremo. O reino deles é um reino eterno, e todos os domínios servirão e obedecerão a eles. Daniel viu Deus tirar toda a autoridade dos governos humanos e dar a alguém parecido com o Filho de Homem, Jesus Cristo, e os santos do Supremo, os 144.000. Deus faz isso porque eles merecem ter essa autoridade e têm mais poder do que os governos humanos. Eles vão reinar para todo sempre. Fica claro que Jeová é o Supremo, porque só ele tem autoridade para agir dessa maneira. Então a pergunta: de acordo com Daniel 7, 13, 14 e 27, para quem Jeová dá autoridade sobre a terra e o que isso deixa claro a respeito de Jeová? Então a resposta: Jeová lhe dá autoridade para Jesus Cristo e para os 144.000. E isso deixa claro que somente Jeová é o Supremo. Vamos dar continuidade, vamos fazer a leitura do 11. Antes dessas visões, Daniel escreveu uma coisa que confirma que Jeová é o Supremo. Ele disse que Jeová, o Deus do céu, remove reis e estabelece reis. Ele também falou: o Altíssimo é governante no reino da humanidade, e ele o dá a quem quiser. Mas será que já aconteceu de Jeová remover um governante e dar o poder a outro? Com certeza. Pergunta do 11. O que confirma que Jeová é o Supremo? Bem, a resposta: Daniel disse que somente Jeová ele tem o poder de dar e tirar de quem quiser. Então Jeová ele já fez isso e com certeza fará de novo. Leitura do 12. Jeová já demonstrou claramente que é supremo em relação às autoridades superiores. Veja 3 exemplos. Primeiro, Faraó escravizou o povo de Jeová no Egito e várias vezes se recusou a libertá-los. Mas Jeová libertou o seu povo e fez com que Faraó morresse no Mar Vermelho. Segundo, o rei Belsazar de Babilônia deu um banquete e enalteceu a si mesmo em desafio ao Senhor dos céus, e louvou os deuses de prata e ouro em vez de a Jeová. Mas Deus humilhou aquele homem arrogante. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto, e seu reino foi dado para os medos e persas. Terceiro, o rei Herodes Agripa I da Palestina matou o apóstolo Tiago e conseguiu prender o apóstolo Pedro. Ele também tinha a intenção de executar Pedro, mas Jeová não permitiu que Herodes fizesse isso. O anjo de Jeová feriu Herodes e ele morreu. Pergunta: no passado, em que ocasiões Jeová removeu reis? Então a resposta foi em 3 ocasiões. Primeiro, quando o faraó escravizou o seu povo. Segundo, quando Belsazar de Babilônia ele se enalteceu. E o terceiro foi quando ele não permitiu que Herodes
matasse Pedro, né? Então, foi nessas 3 ocasiões. Leitura do 13. Jeová já mostrou que é supremo até mesmo quando grupos inteiros de nações. Ele lutou por Israel e fez com que seu povo destruísse um grupo de 31 reis cananeus e conquistasse uma boa parte da terra prometida. Jeová também causou uma derrota humilhante para o rei Ben-Hadad e 32 governantes sírios que lutaram contra Israel. Então a pergunta do 13: dê um exemplo de como Jeová derrotou grupos inteiros de nações. Então a resposta: Jeová ele já destruiu 31 grupos de reis cananeus e também já causou uma derrota humilhante para Ben-Hadad e 32 governantes sírios que lutaram contra Israel. Leitura do 14:15. Jeová já provou várias vezes que é o Supremo. Lembra o que aconteceu quando o rei Nabucodonosor de Babilônia foi arrogante e falou de sua força, poder, glória e majestade, em vez de reconhecer que Jeová é quem merece ser adorado? Jeová fez com que ele ficasse louco. Quando recuperou a sanidade, Nabucodonosor louvou o Altíssimo e reconheceu que o domínio de Jeová é um domínio eterno. Ele disse: não há ninguém que possa detê-lo. Depois que a integridade de Daniel foi testada e Jeová o salvou da cova dos leões, o rei Dario deu a seguinte lei: que as pessoas tremam de temor diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivente e permanece para sempre. Seu reino nunca será destruído e sua soberania é eterna. O salmista escreveu: Jeová desfez as tramas das nações, frustrou os planos dos povos, e acrescentou: feliz a nação cujo Deus é Jeová, o povo que ele escolheu como sua propriedade. Realmente é uma ótima razão para sermos íntegros a Jeová. Então a pergunta 14:15, parte A. O que o rei Nabucodonosor e o rei Dario disseram sobre a soberania de Jeová? Então a resposta: Nabucodonosor ele disse, depois de recobrar a sua consciência, que Jeová é um domínio eterno, não há ninguém que possa detê-lo. E Dario, ele disse que as pessoas tremam de temor diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivente e permanece para sempre. Parte B. O que o salmista disse sobre Jeová e seu povo? Então a resposta: ele escreveu: Jeová desfez as tramas das nações, frustrou os planos dos povos. Feliz a nação cujo Deus é Jeová, o povo que ele escolheu para a sua propriedade. Subtítulo: o confronto final. Leitura do 16. Nós já lemos o que Jeová fez no passado, mas o que podemos esperar para o futuro? Podemos ter total confiança de que Jeová vai salvar seus servos leais durante a grande tribulação, que já está tão perto. Ele vai fazer isso quando uma coalizão ou grupo de nações, que na Bíblia é chamado de Gog e de Magog, atacar violentamente o povo de Deus no mundo todo. Mesmo que essa coalizão inclua todos os 193 membros das Nações Unidas, ela não será nada em comparação com o Supremo e seu exército celestial. Jeová prometeu: eu certamente me magnificarei, me santificarei e me darei a conhecer diante dos olhos de muitas nações, e terão de saber que eu sou Jeová. Então a pergunta: podemos ter total confiança de que Jeová fará o que durante a grande tribulação e por quê? Então a resposta: podemos ter total confiança de que Jeová vai salvar seus servos leais durante a grande tribulação. E por quê? Porque ele vai se magnificar, se santificar e se dar a conhecer diante dos olhos de muitas nações. Leitura do 17. O ataque de Gog vai levar ao confronto final no Armagedon, quando Jeová vai destruir os reis de toda a terra habitada.
Por outro lado, apenas os justos morarão na terra e os íntegros permanecerão nela. Então a pergunta: o que a Bíblia diz que vai acontecer com os reis da terra e com os íntegros a Jeová? Então a resposta: Jeová vai destruir os reis de toda a terra habitada. E os íntegros vão morar na terra e permanecerão nela. Subtítulo: Precisamos ser íntegros. Leitura do 18. Ao longo da história, muitos cristãos verdadeiros arriscaram a liberdade e até a vida por amor a Jeová, o seu governante soberano. Eles continuaram íntegros, assim como os 3 hebreus que foram jogados na fornalha ardente e foram salvos por serem leais ao Supremo. Pergunta: o que muitos cristãos verdadeiros sempre estiveram dispostos a fazer e por quê? Então a resposta: então, por amor a Jeová, eles sempre estão dispostos a se manter íntegros. E por quê? Porque eles têm certeza que o Supremo irá salvá-los. Leitura do 19. No Salmo 7, 8, Davi escreveu sobre a importância de sermos íntegros a Deus. Jeová julgará os povos. Julga-me, ó Jeová, segundo a minha retidão e segundo a minha integridade. Ele também escreveu que a integridade e a retidão me protejam. A melhor maneira de viver é manter uma nossa lealdade a Jeová. Não importa o que aconteça, se fizermos isso, vamos nos sentir assim como o salmista que escreveu: felizes são os íntegros, os que andam na lei de Jeová. Pergunta: de acordo com o Salmo 7:8, Jeová vai julgar seu povo com base em quê e o que precisamos fazer agora? Então a resposta: Jeová vai julgar os povos de acordo com sua integridade e a sua retidão. E nós precisamos continuar mostrando a nossa lealdade a Jeová, não importa o que aconteça. Qual é a sua resposta? Que exemplo os apóstolos deixaram para nós imitarmos? Então a resposta: mesmo com muita perseguição, eles se manteram íntegros, destemidos, não deixaram de pregar, mas continuaram fazendo a vontade de Jeová. Então, com certeza, são exemplos maravilhosos. Segunda pergunta: o que devemos levar em conta ao obedecer às autoridades superiores? Resposta: devemos obedecer essas autoridades enquanto não entra em conflito com as leis de Deus. Quando isso acontecer, não devemos obedecer mais. E a última pergunta: como Jeová provou que é o Supremo? Por muitas maneiras, né? Mas a principal delas é dar autoridade para que Jesus Cristo, como Rei do Reino de Deus, governe a terra e faça aquilo que é necessário para transformá-la num paraíso. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao fim dessa consideração, estudo da Sentinela. Espero que de alguma forma possa contribuir para a sua preparação. Muito obrigado a todos, fiquem todos na paz e até um próximo vídeo.